Fala, meus amigos, tudo bem? Então vamos continuar aqui com o nosso tópico 4. No assunto de função exponencial, a gente continua com as questões de equações exponenciais, beleza, galera? Então, continuando, a gente vai falar aqui os casos de exercícios, certo? Já tem um vídeo anterior aí com 2 exercícios feitos e eu peço que você assista para não ficar faltando nada. E agora a gente vai fazer mais alguns tipos de exercícios de equações exponenciais. Lembrando que na aula anterior a gente estava fazendo a questão 1 e eu vou continuar aqui. Continuação da questão. Na verdade é só uma questão com vários itens, tá? Mas eu vou colocar aqui. A gente fez item A e B, agora é o item C, onde a gente tinha que resolver as equações exponenciais, tá? A equação que eu tenho aqui, para exemplo agora, é essa daqui, ó. 5 elevado a x mais 1 mais 5, perdão, 5 elevado a x mais 5 elevado a x menos 1, tudo isso aqui dando igual a 775, certo? Então vamos para a solução dessa questão. E aqui tem dica também, tá? Por isso que eu estou colocando, certo? Então, primeiro, como todo mundo aqui está na base 5, a gente já pode seguir fatorando, certo? Então aqui eu vou dizer o seguinte, ó, que 5, eu vou copiar aqui, vou colar aqui. Esse primeiro termo aqui, gente, 5 elevado a x mais 1, deixa eu centralizar aqui a nossa solução, pronto. O 5 elevado a x mais 1, você vai chamar de 5 elevado a x, x minúsculo, só um segundo, pronto, vezes 5 elevado a 1, ok? Pode colocar 1, precisa, Rodrigo, 5 elevado a 1 é igual a 5, eu preciso colocar? Precisa, tá? Não deixe de colocar, porque é importante a gente colocar o expoente. O 5 elevado a x, sempre que o número tiver só com o x, você vai desmembrar ele em 5 elevado a x vezes o 5 elevado a zero. Certo? Então, sempre que tiver o número aqui elevado a x, se fosse 4, ia ser 4 aqui, obviamente, e 4 aqui. Mas é importante você deixar como um produto de uma outra potência que tem a base igual elevado a zero, que isso não vai mudar o resultado final, mas isso é fundamental para você acertar a questão. E esse último aqui, você coloca como sendo também um produto, só que você coloca o segundo expoente negativo, menos 1 aqui no caso, tá? Então, 5 elevado a x menos 1 fica assim, certo? Então você troca os três, todos você transforma em produtos. Por que eu posso fazer isso, Rodrigo? Por conta daquela propriedadezinha que a gente viu, inclusive já nessa primeira aula aqui de exercícios. A gente viu que a elevado a m vezes a elevado a n fica a elevado a m mais n, ou seja, duas potências de bases iguais. Quando estou multiplicando, eu posso somar. O que eu estou fazendo aqui é justamente o inverso, já está somado, e eu estou transformando em uma multiplicação. Ah, Rodrigo, mas aqui é uma subtração. Não tem problema, a gente soma e coloca o segundo termo como negativo, tá? Que no caso é transformar num produto. Então, desmembra, transforma num produto, desmembra, transforma num produto, desmembra e também transforma num produto, beleza? Então, quando a gente for continuar essa solução aqui, a gente vai ter a seguinte situação. Onde era o 5x mais 1? Vai ficar esse cara aqui. Então, vou copiar aqui, só para a gente ganhar tempo. Onde era somente 5x, vai ficar esse cara aqui, esse produto. E onde era 5x menos 1, vai ficar esse carinha aqui. Certo? Então, o primeiro passo, gente, foi feito. Depois você iguala de novo ao que você tinha, que no caso é 775, certo? E por que a gente faz isso? Porque agora você tem 5 elevado a x no primeiro, no segundo e no terceiro termo da tua equação, ou seja, em todos os termos que estão antes da igualdade, e eu posso colocá-lo em evidência sem nenhum problema. Então, ó, 5 elevado a x é o termo comum, ele vai em evidência. Abre uma multiplicação, joga os parênteses nela, e o segundo termo, o segundo elemento de cada termo vai para dentro do parênteses. Então, o teu 5 elevado a 1 vem, mais o 5 elevado a zero, daí a importância de você colocar esse cara aqui nessa situação, porque senão isso ia passar batido.
e você ia errar a questão, mais o 5 elevado a menos 1, galera, ok? Coloca tudo dentro do parênteses, fecha e iguala novamente. Agora, a gente vai resolver os parênteses, então, ó, vou copiar essa linha, vou colar, mas eu vou trocar aqui os parênteses. 5 elevado a 1, a gente sabe que é igual a 5. 5 elevado a 0, relembrando aqui a propriedade, gente, qualquer termo, qualquer número elevado a 0, sempre vai dar 1, não é assim? Então, 5 elevado a 0, eu vou trocar aqui por 1. E 5 elevado a menos 1, a gente tem potência com expoente elevado a menos 1, significa que isso aqui eu vou transformar em uma fração, onde eu vou ter o primeiro termo igual a 1 e o segundo termo igual a 5. O 5 está elevado a 1 aqui, então não preciso colocar nesse caso, tá? Parêntese está quase resolvido, vou copiar aqui, a linha toda não, só até aqui. Vou colar, então fica 6 mais 1/5, certo? 6 mais 1/5, gente, a gente vai aplicar MMC. Então fica 6 mais 1/5. Aqui tem um 1, embora ele não apareça, MMC entre 1 e qualquer número sempre é outro número. Então fica 5. Aí a gente faz aquele passo a passo, divide aqui embaixo, multiplica em cima. Então 5 dividido por 1 é 5, vezes 6 dá 30. 5 dividido por 5 é 1, vezes 1 vai dar 1. Então isso aqui tudo dentro do meu parênteses eu vou trocar por esse cara aqui, ó, 31 sobre 5, certo? Então, colando aqui de novo, ó, agora eu não preciso mais colocar parênteses, porque eu já sei o valor final dele, ó, vou trocar isso aqui tudo por uma fraçãozinha bem tranquila. 31 e 5 aqui. Então o que é que a gente faz? A gente tem aqui uma fração multiplicando esse primeiro termo. Então a gente vai pegar esse denominador aqui da fração, vai passar do outro lado, ele, como ele estava dividindo, ele vai passar multiplicando. Então esse 5 que está aqui embaixo, gente, ele vai passar para cá, ó. Ele vai passar para cá, multiplicando. Então isso significa que esse 31 sobre 5, você pode trocar só por 31, certo? E agora que o 31 também está multiplicando, vou fazer o passo a passo aqui bem tranquilo. Ele vai sair daqui, e como ele estava multiplicando aqui, o que é que vai acontecer com ele? Ele vai dividir. Então vai virar uma fração invertida, que era 31 sobre 5, ele vem para cá, ó, o 5 já estava, e o 31 vem para baixo. Ele vai inverter a fração, certo? Então daqui, o que você tinha aqui, ó, nessa linha, vira isso aqui nessa linha. Então 5 elevado a x é igual a 775 vezes 5 dividido por 31. 775 dividido por 31, pessoal, vai dar 25. Certo? Então fica 25 e, como eu já dividi por 31, vou colocar só o 5 aqui. Então 5 elevado a x é igual a 25 vezes 5. E 25 vezes 5 vai dar 125. Vou pegar esse 125 e vou fazer fatoração dele, tá? Então, ó, vai ficar o seguinte, 125, pega o traço, puxa, vai dar por 5, fica 25. Vai dar por 5, fica 5. Vai dar por 5, fica 1. Então é 5 ao cubo. Então, 5 elevado a x é igual a 5 ao cubo. Logo, corta esse 5 com esse. Resposta, gente, x igual a 3. Ok? Então essa é a solução dessa equação. Então o que foi que eu fiz? O grande truque foi eu ter colocado esse 5 elevado a 0 aqui multiplicando. Por quê? Porque ele somou um aqui, ó. Se você não colocasse, você ia deixar assim e você ia errar a sua questão por conta disso, tá? Porque esse valor aqui ia ficar 5 mais isso aqui, e em vez de dar 31 sobre 5, ia dar outro valor. Certo? A taxa ia ser 26 sobre 5. E você ia achar que acertou, mas ia ter errado, tá? Então não se esqueça disso, tá? De colocar, quando o cara está sozinho aqui, você coloca multiplicando pela mesma base com o expoente zero, que aí não tem risco de você errar a sua questão, beleza? Tem algumas outras questões aqui no meu banco de dados, gente, que eu queria resolver com vocês. Essa questão que eu queria resolver com vocês era essa aqui, ó, 5 elevado a 2x menos 1 menos 10 vezes 5 de novo elevado a x menos 1 menos 75. Isso aqui é igual a zero, certo? Então a gente tem duas potências de base 5
essa daqui, sendo que uma tem o expoente 2x menos 1 e a outra tem o expoente x menos 1. Então o que é que a gente vai fazer? Vai ser um pouco parecido com o que a gente viu no nosso exemplo da aula anterior e também algumas coisas aqui desse exemplo já que a gente fez agora nessa aula, certo? O que é que você faz? Vamos lá para a solução, gente. Você vai pegar do mesmo jeito que você fez aqui e vai desmembrar as suas potências. Então essa potência aqui, deixa eu centralizar aqui, é rápido. Pronto. 5 elevado a 2x menos 1, isso é igual a quem? Isso é igual a 5 elevado a 2x, opa, x minúsculo, vezes 5 elevado a menos 1, certo? E quando tu tiver desmembrado e esse cara aqui ficar 2x, ou só x, enfim. E quando tu tiver desmembrado e esse cara aqui ficar 2x ou 3x e não ficar somente o x aqui, tu tem que fazer um pequeno truque, tá? Que a gente já fez no exemplo anterior. Esse cara você vai dizer que é igual a 5 ao quadrado elevado a x vezes 5 elevado a menos 1, tá? E você vai continuar aqui, ó. Troca a ordem. A gente fez isso no exemplo da aula passada, então se você voltar aí um vídeo, né, na sua sequência, você vai ver 5 elevado a 2 elevado a x é a mesma coisa que 5 elevado a x elevado a 2. Por quê? Porque é uma potência de potência. Eu vou multiplicar esses caras. Então 2x é a mesma coisa que x vezes 2, certo? Então não faz diferença. Então diante disso, eu vou dizer aqui que 5 está elevado a x e isso aqui está ao quadrado, certo? E eu vou colar isso aqui, ó. Tá? Aqui está ok. Vou fazer a mesma coisa com esse cara aqui. 5 elevado a x menos 1. Isso aqui, gente, desmembra também. Vai ficar 5 elevado a x. E, como é menos 1, vou aproveitar aqui, galera. Tá? E cola. Então aqui, como o 5 já está elevado a x, eu não preciso fazer nada, tá? Então eu tenho, agora, vamos fazer as substituições. Fiz esses desmembramentos, então vou dizer o seguinte, a minha equação que estava assim, agora ela vai ficar assim, ó. Esse primeiro termo é esse cara aqui, menos 10 vezes o segundo termo. Quem é o segundo termo? 5x menos 1. Só que eu vou trocar pelo que eu desmembrei aqui, ó. Assim. E o restante, tudo tranquilo, tudo igual. Ok? E o próximo truque, gente, é a gente ver que eu tenho um 5x, eu tenho um 5 elevado a x, 5 elevado a x, só que o primeiro está ao quadrado. Então a gente vai dizer que 5 elevado a x é igual a y, que a gente vai trocar. Então, ó, onde tem aqui, ó, esse 5 elevado a x, vou chamar de y, e aqui também. Só que lembrando que esse primeiro aqui ele tem que estar ao quadrado, ó. Então, ó, ele vai ficar y ao quadrado, vou já alinhar ali, gente, com o texto que eu coloquei, vezes 5 elevado a menos 1, menos 10, também vezes, agora, 5x é y, então 5x estou trocando por y, vezes 5 elevado a menos 1. Deixa eu copiar aqui, para ganhar tempo, e colar aqui. Menos 75 é igual a 0, certo? Então, ó, esse carinha aqui, onde era 5 elevado a x, virou y. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Não, eu vou refazer a setinha aqui, gente. Certo? Então, onde tinha esse 5 elevado a x aqui, virou esse y aqui. E onde tinha esse 5 elevado a x aqui, virou esse y bem aqui. Certo? Então, vai ficar assim, ó. 5 elevado a menos 1, gente,
é igual a 1/5, certo? A gente viu isso também, acho que no exemplo anterior, coisa parecida aí com isso, né? A gente viu, foi isso aqui, ó, tinha 5 elevado a menos 1, deu 1/5, foi exatamente isso, certo? Então, não vou nem precisar anotar não, a gente já viu aí que tem. Então, se 5 elevado a menos 1 é igual ao quinto, vai ficar assim, ó. Essa linha aqui, ó, vai ficar assim, gente, ó. Y ao quadrado, onde tem esse cara aqui? Vou criar uma equação. Essa equação, melhor apagar, o Word não está aceitando. Crio uma equação, que é 1/5. Vou trocar por isso aqui também, ó, 1/5, certo? Estamos quase pronto para poder continuar. Como aqui é uma multiplicação, eu tenho que fazer ela. 10 menos 10, né? Vezes y vezes 1/5. 10 vezes 1 dividido por 5 é 2, gente. O y eu repito. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Vou deixar aqui a tela com as duas linhas aparecendo aqui, embora eu vá mudar de página. Onde tinha esse cara aqui todinho, vai ficar 2y, negativo. E onde tinha esse cara aqui, eu continuo. Certo? Então, agora virou uma equação de segundo grau, certo? Só que como tem esses 5 aqui embaixo, uma coisa que eu recomendo a vocês é multiplicar. Sempre que você estiver fazendo uma equação do segundo grau e ela ficar fracionária em um dos termos, tu multiplica por esse termo. No caso aqui, eu vou multiplicar ela por 5. Aí o que, é que vai acontecer? Vai sumir com esse cara aqui, ó. O y ao quadrado vezes 1/5, ele vai ficar somente o y ao quadrado. Por quê? Porque 1/5 foi multiplicado por 5. O 2y foi multiplicado por 5, ele vira 10. E o 75 fica multiplicado por 5, ele vira 375. E agora o que, é que a gente vai fazer, gente? Usar o nosso delta para fazer, ó, b ao quadrado menos 4ac, e vamos ver aí no que é que dá, gente, ó. Então o meu delta, ele vai ser igual a b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar menos 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o c, que é menos 375, gente. Não esquecer do sinal, tá bom? Na hora de calcular o delta, certo? Então fica 100 mais menos 10 ao quadrado é 100, e menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 375 dá um número positivo, porque é positivo, negativo multiplicando negativo. Sinais são iguais, fica positivo. E isso dá 1.500, essa multiplicação. Então, o meu delta é 1.600, logo, a raiz, vou pegar aqui a raiz, do meu delta é igual a raiz, é igual a raiz de 1.600, que é igual a 40. Então, eu tenho dois valores possíveis para o meu y. Então, usando a fórmula de Bhaskara, eu vou dizer que y ela é igual a quem? Lembrando, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Menos b mais ou menos a raiz... Copiado aqui. Não precisar ficar digitando. Sobre 2a. Certo? Então, tenho dois valores possíveis para y. Primeiro valor, isso aqui é equação de segundo grau. Tá tranquilão para vocês já. Isso aqui é menos... Quanto é o b? É menos 10, então fica menos 10. Mais ou menos... Tem que botar o símbolo aqui, gente. Deixa eu trocar aqui, porque senão ele não entende que eu estou falando de uma equação. Menos 10. Mais ou menos a raiz de delta, que no caso aqui é 40. Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, dividido por 2. Então, fica... Isso aqui fica igual... Fica 10 positivo mais 40 dividido por 2. Isso aqui fica igual a 50 dividido por 2, gente, que vai dar 25, certo? E o meu segundo valor, vamos ver aqui quanto é que fica. Meu segundo valor, a única coisa que vai mudar é o símbolo ali do meio, né? Então deixa eu trocar aqui duas linhas, e aqui não é mais ou menos, é só o mais aqui. E aqui é que é o menos. Fica 10 menos 40, dá menos 30, dividido por 2, isso aqui dá menos 15. Certo? Então o meu y pode ter dois valores, 25 ou menos 15. Só que a equação ela não quer saber o y, gente, ela quer saber o x. Mas a gente sabe que 5 elevado a x é igual a y. Então, se o 5 elevado a x é igual a y, a gente tem o seguinte.
Primeiro valor de x. Se o y for igual a 25, 5 elevado a x, isso é igual a 25. Deixa eu botar certinho assim, ó. Melhor, né? 5 elevado a x, ele vai dar o meu 25. Então, 5 elevado a x, ele vai ser igual a 5 ao quadrado. Opa. 5 elevado a x vai ser igual a 5 ao quadrado. Corta, gente, né? O 5 com o 5. E eu vou dizer que x é igual a 2. Ok? Primeira coisa. Se o y for igual a menos 15, 5 elevado a x vai ser igual a menos 15. E como eu tenho uma base que é um valor positivo e o resultado da potência está dando um valor negativo, não tem nenhum número real que eu consiga chegar aqui. Então, vou dizer que x não pertence aos reais, gente. Então, a solução, a resposta, é que x é igual a 2. Então, posso dizer assim, ó, x igual a 2, certo? Posso colocar também que x pertence aos reais, tal que x igual a 2. Assim, ó, x pertence... Deixa eu trocar aqui, pronto. X pertence aos reais, só que aqui não pertence, né? Tem que ser o ezinho direitinho. Eu vou corrigir isso aqui, tal que x igual a 2. No arquivo de vocês já vai estar ok, tá? Isso aqui é a minha solução. Então, o teu x é 2, ok? Então, esse exemplo também é importante, porque vocês vão ter aqui que fazer o desmembramento e o artifício de troca do, da potência pelo y, certo, galera? E eu queria fechar essa aula de exercício com mais um exemplo aqui, gente. Exemplo aqui, tá? Que às vezes costuma assustar vocês, alunos, mas ele é bem tranquilo, ó. Vamos botar aqui. O item A diz o seguinte, que 10 elevado a 3 mais 2x, isso aqui é igual a 0,123 zeros e 1, 0,001. Então, por conta disso aqui, né, acaba assustando um pouco. Então, vamos para a solução. O que é que vocês têm que fazer? Tu tem uma base aqui 10 e tu tem uma base decimal. Tu tem que transformar essa base decimal em 10. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer que esse 0,001... Deixa eu centralizar aqui, galera. 0,001, transforma isso aqui numa potência de base 10. Então, coloca o 10, vamos contar as vírgulas aí e ver como é, né? Ó, o 1 é 10 elevado a 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, galera. Certo? Então, isso aqui é 10 elevado a menos 4. Então, com isso aqui, a gente matou a questão. Por quê? Porque isso aqui, essa equaçãozinha aqui, a gente pode dizer que isso, esse primeiro termo antes do igual é igual a isso aqui, ó, 10 elevado a menos 4. Então agora eu vou lá, ó, e corto os dois 10. Olha aí que coisa tranquila, gente. Certo? Então não tem por que ter pânico aqui não. Então 3 mais 2x, isso aqui é igual a menos 4. Diminuir aquele x ali, 3 mais 2x, isso é igual a menos 4, só repetindo. 2x é igual a menos 4, menos 3. 2x é igual a menos 7. Então o x minúsculo, gente, é igual a menos 7 sobre 2. Ok? Então a minha solução é x, que é um número real, tal que x, deixa eu copiar aqui, é igual a esse cara aqui, ó. Opa. Ok? Então, gente, tem muito exemplo para a gente fazer. Eu só quero que vocês tenham os artifícios corretos. Então, a gente viu, juntando as duas aulas, que a gente pode desmembrar, que a gente pode chamar sempre que um termo for o dobro do outro, o expoente do primeiro termo for o dobro do expoente do segundo termo. Cadê? Tá aqui. Que era 2x, aqui é só x. Isso significa que essa base aqui vai ser uma potência dessa outra. Troca por y, resolve a equação de segundo grau, acha o y, depois só não esquece de achar o x a partir desse y, e também com essa base aqui, certo? Pela tua atenção. Então, obrigado, vamos para frente e até a próxima.